estamos de novo com o nosso Fala Farid. A proposta do nosso podcast é falar sobre cultura, educação, entretenimento e informação. Nós não temos como falar sobre cultura sem falar sobre educação. Então, eu trouxe hoje uma pessoa para conversar comigo aqui, que é o que mais representa a educação no município. A professora Astrid Toso. Professora, muito prazer em ter você aqui. Perdi até a fala, gente. Fiquei nervosa. E Imagina. Não é de hoje que eu conheço. Mas que bom que você aceitou meu convite para vir aqui falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória na educação, sobre as suas realizações aqui no município. A gente tem muito assunto para conversar, mas vamos por partes. Eu quero que a senhora fale para nós sobre a sua família, a sua história, de onde vem. Porque tem gente que não conhece. Nós conhecemos a história da Astrid, mas assim, tem gente que não conhece ainda, então vamos conhecer. Bom, mas é um prazer, né, Jade, primeiro estar aqui, né? A gente sabe o quanto é importante, né, esses momentos para justamente estar mostrando para a sociedade, né, o trabalho de todos nós, eu digo, né, porque todos nós nos envolvemos sempre a desenvolver a nossa sociedade. E a comunicação, acho que é um grande canal hoje. Sim. Diante da tecnologia que nós temos, né, enfim, para realmente dar informações, contar as histórias, né, gente? E justamente para fazer com que as pessoas tenham oportunidades, eu acho. Porque eu acho que através das nossas experiências, talvez, e dos conhecimentos que nós vamos agregando, que a gente consegue passar aí perspectivas, né, de vida, né, de caráter, de personalidade, enfim, ajudar as pessoas. Acho que esse é o nosso intuito. Mas, falando de mim um pouquinho, eu sou nascida em Xanxerê, uma cidade bem nossa vizinha aqui, né? Mas eu vim para Chapecó com 5 anos de idade. E me criei aqui, né? Morei a vida toda aqui. Eu sou filha única, né? De um casamento. Meu pai e minha mãe já são falecidos. Casei, tenho 3 filhos, todos já adultos, todos já formados, todos trabalhando, né? 2 netos, uma neta e um neto, que não moram aqui, moram em Curitiba, que dói meu coração, porque estão longe. Imagina. Mas, enfim, né? Sempre trabalhei na área da educação. Eu estudei em Porto Alegre muitos anos, também tive essa oportunidade de cursar numa universidade, né, grande, naquele tempo, né, era uma universidade que fazia química industrial, então um curso também bem difícil, um curso, né, que exigia bastante. Morei lá, não me formei em química industrial, porque resolvi casar, né? Aí eu trouxe essa bagagem para a universidade aqui e acabei me formando, então, em matemática, em biologia e em pedagogia também. A gente vai mudando vai mudando as ideias. Mas, enfim, né, bem feliz. Morei em Cordilheira algum tempo da minha vida, que meu marido é de lá, no tempo que era distrito, ainda não era nem município. E aí, depois, por fim, vim para Chapecó. Mas eu, quando morava na Cordilheira, eu acabava atuando aqui e atuando lá. Então, porque, na verdade, são próximas. Sim, não tem como desvincular. Mais do que irmãs, né? Sim, com certeza. E aí, sempre trabalhei, então, na área da educação. Comecei como professora. Dei aula, tive a oportunidade de dar aula do pré-escolar até o ensino superior. Né? Passei por todas as fases, eu digo, né? Do pré-escolar, ensino fundamental 1, lá na primeirinha, segunda, né? Depois lá de quinta hoje é sexto ou nono, na verdade, ensino fundamental 2, ensino médio, universidade. Então, assim, eu tive experiência de vários públicos, várias realidades também. Atuei em escolas bastante problemáticas, como atuei em escolas muito boas também. Então, eu consegui vivenciar vários momentos da área da educação. Hoje, eu era funcionária pública do Estado, hoje eu sou inativa do Estado, me aposentei no Estado, e estou nativa, então, na Prefeitura Municipal de Chapecó. A minha trajetória sempre também foi ligada à política, porque não tem como desvincular, né? Eu acho que tudo na nossa vida tem política, a gente sabe disso. Eu ia te perguntar essa questão da migração da educação para a política, mas tem aquela frase que eu já ouvi em muitos lugares e que eu acho que é uma verdade: quando o bichinho da consciência política pica a gente,
Não tem mais. É um caminho sem volta. E tu precisa tomar uma posição, né? Tem que se posicionar. Isso, você tem que tomar uma posição, você tem que traçar caminhos, né? Ver qual é as ideologias, os pensamentos, enfim, a linha de trabalho, e você tem que fazer as suas opções. Então, por eu entender, eu acho que por ser professora, né? Eu sempre digo, a gente tem essa oportunidade sempre de estudar a política, né? E entender realmente o papel da política, o porquê ela existe, né? Que é uma organização da sociedade, não deixa de ser. Não tem como. Não tem como a gente fugir, né? Hoje eu converso muito com muitas pessoas, eu digo, nós precisamos nos envolver em política, porque a política nos envolve a todos os momentos. Sim. A luz que está aqui nos iluminando, atrás dessa luz existe... ações, articulação. Meu Deus, existe uma organização de leis que rege, que organiza uma sociedade. É o que eu digo, como historiadora, você não precisa gostar de política, você tem que entender, porque a política de hoje é a história de amanhã. Aquilo que está sendo articulado hoje, aquilo que está sendo vivenciado hoje é a história de amanhã. Então, você gostando ou não, ela está acontecendo ao teu redor. Então, é melhor que você entenda e participe. Isso. Tome posições e vá atuar. Isso então, mesmo. Eu acho que é por aí. E o fato da senhora ter trabalhado com todos esses públicos também lhe dá uma visão mais ampla do que aquele público do CEIM precisa, o que o público do ensino médio precisa para ter uma... E eu trabalhei muito na EJA, na Educação de Jovens e Adultos também, muitos anos. Eu acho que deve ser muito compensador também, muito. Né? A EJA é algo assim, eu digo, mais grandioso ainda. Porque são histórias de vidas que se perderam, né? O que houve uma lacuna, o que houve uma falha, o que, enfim... E alunos mais empenhados também, Isso. Porque eles já têm consciência de que aquilo é que eles precisam, Isso, né? A dedicação deles, Sim. né? O interesse e a perspectiva deles é diferente, né? Com certeza. Cada pequena conquista ali, eu acredito que deve ser comemorada, assim, tanto pelo aluno quanto pelo professor. Ali. Eu consegui entender isso, eu consegui entender aquela equação, consegui entender aquela matéria de biologia. Eu acho que para eles deve ser uma coisa assim... É algo assim que mexe com o coração, né? Mexe muito com a emoção. Muitas vezes, alunos não tinham nem pegado um lápis na mão, né? Então, você percebe assim que a vida também ensina algumas coisas, né? Através da experiência, eu digo, e nos mostra também, né? O quanto ainda nós precisamos fazer para melhorar a nossa sociedade. No município, nós temos EJA só no Paulo Freire? Não, tem do Estado também. Do Estado se chama SEJA, que é onde eu atuei por 6, 7 anos. Então, a Paulo Freire é municipal. Isso. Daí trabalha só até o 9º ano, só ensino fundamental. E o Estado, né, que tem a prerrogativa de ter ensino médio. Então, é SEJA. Então, eles trabalham com o ensino fundamental 2, que é só do 6º ao 9º, e também com o ensino médio. Então, dá essa oportunidade para os jovens e adultos, então, complementar até o ensino médio daí. Eu ia lhe questionar no seguinte sentido. Se temos ali a Paulo Freire, de repente, assim, com esse crescimento enorme da cidade, de repente, daqui a pouco está se pensando numa outra escola? Mas nós temos vários polos dentro da cidade. Sim, aqui no Paulo Freire, a gente chama a IBM Paulo Freire, mas, na verdade, é central. Mas nós temos núcleos no Jardim do Lago, temos núcleos em outros bairros da cidade. Pela distância, isso, dentro das escolas municipais. Porque um dos fatores para a educação de jovens e adultos mesmo é você proporcionar um espaço, né, de educação justamente perto da casa, porque ele já sai do trabalho, né, daí depois do trabalho vai estudar. Então, quanto mais perto, mais você atrai, mais você dá condições de ele frequentar e acabar, porque há muita desistência também na EJA, né? Eles começam, se perdem ou pelo trabalho, ou pelo cansaço, né? Então, ou por um problema familiar particular. Então, quanto mais perto, mais próximo dele, melhor. Melhor. Essa desistência, ela tem uma faixa etária específica, por exemplo, os mais jovens ou os mais velhos? Mais jovens. Que estariam no mercado de trabalho. Que seria o que mais precisariam, né? Na verdade. São coisas assim que a gente, né, por mais políticas públicas que se tem, e são gratuitos, tem políticas públicas para a educação de jovens adultos que têm bolsa.
é pago, e ainda assim a gente percebe, né, Não que consegue manter a educação, eu sempre digo assim, tem que partir da pessoa, do indivíduo, né, do cidadão, principalmente nos jovens e adultos. Precisa partir à vontade. Eu quero, eu preciso, eu vou atrás, eu vou fazer, né? E passa gente vê muito isso. tudo tão rápido, né? Eu digo, meu Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim, voa. E a pessoa sai com o diploma, né? Com uma Sim. condição de vida melhor, com E com a vantagem de oportunidades melhores. 2 anos em um, né? Então, Isso, ele sim. recupera um pouco desse tempo É mais perdido, rápido né? isso. Então, Mas eu acho que é a necessidade da pessoa. A pessoa precisa. E aí, quando você vê pessoas de mais idade, porque a gente tem pessoas até de 90 anos estudando. Aí, quando tu vê a história delas, né? O quanto elas se arrependeram, o quanto elas, né? Se elas contam a história, o quanto me arrependi de não ter estudado antes, de não ter procurado a oportunidade antes. Eu teria uma qualidade de vida melhor, muitas vezes. Então, mas não adianta. E como é Tem que interessante partir da ver eles pessoa. na ativa, né? Semana passada eu estive visitando o seu Alfredo Baís. Uhum. Tirei uma foto linda dele lendo para mim cartas que o Jorge Amado tinha escrito para ele, lá em Sim. 74, 76 e coisa. E aí, daí tinha um item numa das cartas que o Jorge Amado se preocupava com os erros de português, o acúmulo de erros, ele usou essa expressão, e excesso, falta de vírgulas. Disse, opa, agora me identifiquei, porque eu tenho um problema sério com vírgulas. Disse, ó, se o Jorge Amado está reclamando ali, disse, eu estou tranquila agora. Mas assim, ó, de ver a energia do seu Alfredo Baís ali, atuante, ele está com 93 anos, se não me engano. Acho que sim. E o quanto eles têm vontade. Ainda Sabe? de contribuir. Eles estão ali na ativa. Então, se tiver um incentivo, se tiver onde eles irem atuar e fazer alguma coisa, o quanto a gente tem a aprender com eles, com a história de vida que eles têm, né? Com certeza. Então, eu assim, agrego isso como experiência de incentivo para mim. Pela minha idade, tem coisas que eu já não quero fazer, mas de repente eu paro e penso, digo, não, mas tem Olha exemplos só. aí Olha que, né, a gente tem que tomar vergonha. Tem. Não tem desculpa. É verdade, não tem desculpa, né? Só que, infelizmente, né? Teve uma época que nós tínhamos escola dentro das empresas. Nós criamos um programa naquela época, hoje não existe mais, né? Da educação de jovens e adultos, que os professores se deslocavam dentro das empresas, por exemplo, dentro de um frigorífico, dentro de várias empresas. Sim. Nós tínhamos 12 mil alunos em Chapéu. Olha só. Esse público de empresas. De empresas, né? E a gente atuava em várias regiões também, por exemplo, em Alzinho, né? Tinha uma área de abrangência. E era muito importante isso também, sabe? Foi uma época assim que deu um salto bastante grande na educação de jovens e adultos do Estado, porque havia uma defasagem muito grande, né, nessa faixa etária. Então, foi uma época que subiu muito, foi muito bom. E depois o programa entra... É aquela história, aí entra a política. Entra governo, sai governo. O que entra acha que o outro estava errado. Mas, assim, muitos... Por isso que a importância também da gente falar um pouquinho de política, eu digo porque quantos programas bons já tivemos, muitos, há muitas, até décadas atrás, que hoje seriam programas de ponta e que poderiam ter continuado e poderiam ter dado um resultado muito superior à sociedade que a gente tem hoje. Nós teríamos uma coisa. Mas por brios, eu sempre digo, muitas vezes são brios, né? Não são planos de governo, são brios, são muitas questões ideológicas, infelizmente, que se mistura, que não se pensa na sociedade ou no ser humano e se pensa no umbigo, né? Sim, no seu. Não me e aí quem acaba perdendo somos nós. É a sociedade e é todos nós. Não se tira ninguém aí da falha. Eu digo porque é do mais humilde ao mais rico, vamos dizer assim, todos saem perdendo. E essa faixa de idade dos mais, vamos dizer, os aposentados, eles têm uma sede de coisas a fazer que lhes ocupem a mente. Então, por isso eu vejo muitos correndo atrás do tempo perdido na escola, mas também de outras atividades. Dizem, não, eu tenho que estar com a cabeça funcionando, porque senão daqui a pouco vem o Alzheimer, vem isso, vem aquilo. E realmente é isso. Nós temos que nos manter ativos, não só fisicamente, mas como a questão do nosso pensar, da nossa cabeça, manter a mente sadia. Então, eu vejo que muitos
Muitos desse público do EJA, sim, eles voltam para estudar, sim, porque eu não aprendi a ler, não aprendi a escrever, mas muitos, assim, tem que manter a mente ocupada. Tem que manter. Também. E para eles é uma coisa assim maravilhosa sair de casa, não, eu vou para a escola. Eles têm um orgulho quando eles falam, e até falam para os netinhos, não, eu estou indo para a escola, e depois, meu netinho me ensinou a fazer tal coisa. Então, é uma coisa que influencia no círculo familiar deles, na rotina. Então, é tão gostoso ver isso. Eu acho assim que depois eu vou entrar na questão dos CEINs, mas eu acho que o EJA acho que é o mais compensador para o profissional. Eu acho que profissional, porque você não tem como separar o professor da pessoa que está ali na sala de aula. Às vezes precisaria ser uma máquina, mas não tem como. Não sirvo para sala de aula de jeito nenhum. Não tem como. Eles adoram o jeito que eu dou aula, mas eu não sirvo para sala de aula. Mas eu acredito que assim a pessoa que está dando aula e vê aquele aluno ali se empenhando, então ele pensa na tia, na avó, na mãe, tal, no pai. Então gera contamina, uma relação né? afetiva, pulveriza, né? Que rende. Por isso os resultados às vezes no EJA são tão diferenciados. Eu acho que deve ser uma delícia. Então. E a reprovação é pouca, viu? Pouca mesmo. O índice de reprovação na EJA é bem baixo. Aí entra aquela questão do empenho, né? Porque eles já tomaram consciência de que aquilo é o que eu preciso. Então, eles vão se empenhar. Só mesmo se for, acho que uma coisa assim, não consigo mais porque estou doente por aquilo. Não vai. Mas, senão, eu dei muita palestra em EJA e, realmente, eles são um público maravilhoso. Assim, você está falando ali na frente, eles estão bebendo as tuas palavras. Eles criam um vínculo, né? Um vínculo afetivo muito grande. E eles se sentem valorizados, olhados, eles estão sendo cuidados, eles sentem isso, né? E eles devolvem isso da mesma forma. Sim, bem diferente, claro, de uma criança, do jovem, né? Não tem, muitas vezes não tem essa troca, né? Sim, ela é bem isso, menor. Essa empatia, assim. Então, muitas vezes não tem, né? Nos menores. Então, por isso que a EJA é tão especial. Você se vê hoje voltando para uma sala de aula, você acha que não, hoje minha linha é essa aqui? Não que eu não me... Com certeza, sou professora, né? Eu digo, mas, assim, há muitos anos que eu estou fora de sala de aula. Que eu atuo muito no administrativo, né? Mais em gestão mesmo, né? Na questão de gestão. Então, há muitos anos que eu trabalho com gestão pública, gestão escolar, e assim, né? Mais nessa linha. Mas para fazer uma gestão pública educacional, tu tem que entender de tudo, tem que participar de tudo. E, claro, tem que ter experiência também de sala de aula. Então, assim, eu não teria problema nenhum voltar à sala de aula, não. Quando eu era professora, eu gostava muito de mim. Qual seria o público que você escolheria hoje para voltar a trabalhar? Eu acho que eu gostava muito ou os bem pequenos hoje, né, que é a educação infantil, que é algo também que me contagia muito, ou de sexto ou nono, ensino fundamental 2. Né? A pré-adolescência ali eu gostava muito. Eles também são muito abertos, as crianças, né? Elas trazem... Eles procuram pessoas para se incentivar. Eu tinha uma professora nessa época que eu sempre que eu posso, eu agradeço, porque foi minha professora de História e Geografia. Eu disse, ela era uma inspiração para mim, como pessoa, a postura dela, professora Norma Marmit, pessoa maravilhosa. E, assim, mas foi a pessoa que me levou a gostar de História, como professora, mas a pessoa me inspirava também. Eu disse, quando cresceu... Quero ser assim. Então, assim, ela nem sabia, muitas vezes eu agradeci ela em N lugares. Essa fase da criança é a fase da descoberta do mundo, né? Vamos dizer assim, do fora do ninho dela, né? E é uma descoberta que traz muita curiosidade. E eles são muito autênticos, eles são muito verdadeiros, e eles têm a coragem de perguntar. Então, eles vêm até você, eles perguntam, né? Não só coisas do dia a dia da escola, como vários assuntos, né? Às vezes até meio sem filtro, mas eles vêm. Isso, né? É a curiosidade, né? Aquilo são as descobertas para o mundo aí fora. Então, é uma fase assim, muito gostosa de trabalhar. Eu estava vendo no seu currículo, a senhora também estudou no Bom Pastor aqui. Estudei no Bom Pastor. Eu passo a vida ali na toda. Frente, mas não pulava o muro, que nem eu. Eu pulava o muro.
Eu estudei, acho que é um ponto em comum com a dona Ana. Eu estudei no Bom Pastor também. Eu estudei, e assim, meu eu passo Deus. ali na frente e me dá um saudosismo, assim, porque é um lugar de um encanto, assim, agora tá, As né? nossas irmãs, né? Mas Nossos era professores. tão gostoso. Muito bom, muito bom. Quando eu vim de Xanxerê, eu lá já estudava, já estava no pré naquela época, também num colégio de irmãs, lá em Xanxerê. Quando eu vim para cá com, então, 5 anos, entrei no colégio aqui de irmãs, né? Minha mãe gostava muito, era. E também já entrei no pré-escolar e saí do Bom Pastor no fim do ensino médio. Fiquei a vida toda ali. Não, Então, sempre conhecia o foi Bom Pastor, né? Todas as janelas do Bom Pastor e as pessoas que trabalhavam lá. E tive professores excelentes que eu também agradeço, sempre digo, né? Eu agradeço até hoje os profissionais que eu tive oportunidade de conviver. E eram, claro, tempos bem diferentes, né? Não, e assim, Outros uma momentos. escola com... assim, eu sentia que ela tinha um ambiente relaxante, gostoso, aconchegante, sabe? Você ia lá atrás, naquele pátio com as árvores. Espaço né? fora, né? E Gostoso, dentro, né? Essa arborização dele te aconchega. E o próprio espaço das irmãs é uma coisa assim, conservado por elas. Você passar no corredor dos diretores. Sabe uma coisa tão aconchegante? Eu sou suspeita em falar que esse é o lado do historiador olhando, mas assim, como pessoa, eu sempre me Você senti sabe muito bem que ali. esse tipo de escola, tu é historiadora e também já viajou o mundo todo, eu acho. E assim, tu observa que como em outros lugares, isso se mantém, né? Sim. E nós no Brasil não temos a cultura ainda, né, de valorização do que passou. Né? A gente é muito modernista demais, né? Mas assim, a gente percebe que escolas desse tipo que nós tivemos a oportunidade de ter, em outros locais são muito valorizadas, elas permanecem e permanecem com a mesma tradição, com a mesma forma de ensinar, né? E dali está saindo, né? Quantas pessoas Sempre especiais. sai coisas boas, né? A gente vê Isso. assim, ó, o Marista, que hoje em dia ele é um colégio particular, mas ele tem também essa linha Essa linha. mais Meus filhos ligada todos estudaram no ali, Marista. né? Então, eu acho isso super importante. Ó, são referências de ensino aqui na cidade. Marista, Adventista. Então, essas escolas que têm essa ligação com a religião, elas E com a têm uma tradição, pegada né? Tradição, diferente. né? E É dos cultural. lugares que eu tive, eu sempre digo assim, se eu não fosse muçulmana, eu seria católica. Porque, olha, nos lugares que eu tive, assim, às vezes a única escola que tinha, ou o único hospital que tinha, era dos padres ou era das freiras. Sim, antigamente, não era né? de outras. E o amor com que eles cuidavam Trabalhavam, das né? pessoas. É uma dedicação, assim, extrema. É. Então, assim, eu acho maravilhoso o Muitas trabalho vezes também, deles. né, independente, eu digo, que tinha também as ideologias aí nessas condições Diferenciadas também. diferenciadas, mas havia um respeito, né? Tanto de um lado quanto de outro, vamos dizer Sim. assim, né? Então havia um respeito de ambas as partes e essa convivência de respeito que eu acho que trazia para nós muito nessa questão educacional de formação de caráter mesmo. Sim, com certeza. Né? Então, eu sempre digo, não é que não havia, se não havia, havia sim, havia, né? Havia sempre dois lados, né? Sim. Pensamentos diferentes, ações diferentes, mas o respeito era tamanho que Nunca se chegava a um extremo. Isso, que se conseguia convergir pelo bem de todos. Sempre se chegava a uma conclusão. Então, isso, eu sempre digo, isso é um exemplo muito bonito que infelizmente está se perdendo bastante, né? Mas é isso aí. Eu estou organizando um seminário para outubro e a ideia nossa é falar sobre a saúde mental, a educação e as suas singularidades, porque e o nosso público-alvo são os professores, porque assim eu vejo da seguinte forma: algumas síndromes, algumas dificuldades associadas ao nosso dia a dia, aos tempos que a gente vive, são dois profissionais que são aptos para perceber isso. São os assistentes sociais e os professores. Então, tem algumas diferenças, algumas coisas que acontecem que só o professor que vê assim, a mudança no comportamento do aluno, sabe? Essa percepção, a questão da saúde mental. Ano passado, eu tinha 2 grupos aqui de ajuda à saúde mental
E aí, eu conversando com a diretora da escola dos meus filhos, ela disse, olha, acho que você tem que abrir uma turma aqui, porque só esse ano já tive 2 casos de tentativa de suicídio de alunos. E, assim, a gente tem que começar a olhar cada vez mais para isso. E não só dos alunos, mas também do professor que está na sala de aula, porque a gente sabe que é uma rotina, às vezes, cansativa demais para eles, né? E nem sempre... vamos dizer que o salário lhes compensa. E tem muita gente que eu digo assim, é professor, fez um curso de pedagogia, mas acho que não devia estar ali. Tem sabe? muita... Né? Então, tem todas essas... É uma amplitude de coisas e isso vai pesando. Daqui a pouco você tem um professor em sala de aula extremamente estressado que já vai ter que... Você vê o quanto de atestados, quanta coisa. Meu Deus, eu que sei. Né? Então, imagina só, a gente vai ter que começar a olhar tanto para o profissional, para ele trabalhar com a saúde mental em dia, nem todo mundo, mas a gente... Sim, procurar, né, tentar o melhor. Equilibrar, mas também para esse olhar para o aluno, porque o aluno também... Os tempos estão tão difíceis, que nem eu te digo, eu não voltaria para a sala de aula. Porque eu acho complexo assim, hoje. É difícil. Hoje está muito mais complexo, porque, além de você ensinar o conhecimento, antigamente a gente entendia a educação, nós íamos para a escola, aprendíamos o conhecimento, nós aprendíamos a educação social, vamos dizer assim, né? A educação de caráter, enfim, com o exemplo dos que estavam na nossa frente, né? Hoje não. Hoje você precisa educar uma criança através do conhecimento e ajudar também na educação desse caráter dessa pessoa, porque a família está perdendo o espaço também. Já não é mais a família que era. As mudanças estão tão grandes, tão grandes que fica difícil você apontar um caminho único e dizer, não, é por aqui o caminho, aqui nós vamos acertar. Tanto que, quando você fala em saúde mental, nós criamos na prefeitura, eu criei agora, enquanto a minha gestão, nós criamos os núcleos de atendimento aos estudantes e às famílias. Olha, que bom. Então, nós temos 5 núcleos dentro do município de Chapecó. Nós dividimos a cidade, na verdade, em 5 partes, né? Porque nós estamos com 28 mil alunos, né? A família e a educação é bastante grande. E nós dividimos, então, em 5 grandes núcleos. E, nesse núcleo, tem psicólogos, tem psicopedagogos, tem assistentes sociais, né, e pedagogos, que fazem esse trabalho justamente de que, quando a professora observa algo diferente no aluno ou a gestão em algum profissional, é encaminhado, então, para esse núcleo, né, para ele poder fazer um atendimento. Se for necessário, encaminhado para profissionais, então, habilitados de outras áreas, enfim. Porque, às vezes, o problema é físico também, né? Ou são problemas mais graves, enfim. Mas, quando são problemas mais leves, familiares, de relacionamento, né? Esse tipo de problema de atenção da criança, né? Esse tipo de coisa, aí eles mesmos acabam resolvendo no núcleo, porque são profissionais habilitados, né? Ou são encaminhadas as crianças, os profissionais, para áreas específicas. Mas, assim, a necessidade está cada vez maior, a experiência que a gente está tendo. Nós tínhamos já isso, mas tínhamos um só para toda a rede. Aí, como a procura era muito grande, nós abrimos para toda a rede do município, então, em 5 núcleos, né? Então, assim, é bastante trabalhoso. E eu diria que muito do que vem acontecendo também, eu me preocupo um pouco, sabe? Às vezes se torna muito modismo um determinado tema. Por exemplo, eu vou te dar uma experiência. Nós tínhamos, a outra vez que eu fui gestora, né, da Secretaria Municipal de Educação, nós falávamos muito em déficit de atenção, TDAH. Meu Deus, tudo que chegava para nós era TDAH, 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 TDAH. Aquilo eu ouvi falar há 3 anos, aquele TDAH, que eu já nem aguentava mais. Né? E a gente procurando, correndo atrás e capacitando, e olhando, e olhando. Hoje é autismo, 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 autismo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Sim. Porque, muitas vezes, muitas coisas se tornam modas, eu digo.
e se tornam modas não só na, né? Não, Porque por falta bem... por falta de conhecimento e por falta às vezes de profissionais da área de saúde que consigam fazer, né, essa diferenciação do que o que realmente a criança tem. Ou se realmente ela precisa de um carinho, de um colo, de uma atenção da família e assim por diante, ou ela tem um TDAH real, que aí sim precisa de um profissional de psicologia, enfim, e outros psicopedagogos e assim por diante. Então, assim, a gente sente, a gente vê muito essa questão. Muitas vezes a mãe faz o diagnóstico da criança. Então, a mãe chega para o médico e diz assim, meu filho está com autismo. Daí o médico, o filho está com autismo. Né? Já eu acho que rótulo, sim, né? a mãe tem a experiência, claro, ela conhece mais o filho do que o médico, é lógico. Sim. Mas não dá para afirmar, porque é uma coisa muito séria. Você não, né? Se a criança é inquieta, é autismo? Não, nem sempre. Se a criança é quieta, é autismo? Não, nem sempre. Então, assim, esse cuidado a gente precisa ter, porque nós mesmos estamos rotulando as crianças com síndromes que muitas vezes não são verdadeiras e que não existem e que a criança precisava era um colo. Sim. Nada mais do que isso. No ano passado, meu filho ele recebeu o diagnóstico de autismo leve. E aí eu disse, olha, eu não acredito, falava para o pai dele. Aí depois, conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, ela disse, procure outras opiniões, porque hoje em dia está tendo uma enxurrada de diagnóstico que ninguém mais são. Todo Isso mundo aí. tem alguma coisa. É. E ela disse, pela minha análise do teu filho, ele não é autista. Eu disse, eu também acho que... Eu sou a mãe falando nesse caso, mas eu só vejo meu filho como uma pessoa introvertida, que é tão na dele. Não vejo ele como uma Que às vezes é característica de caráter mesmo. mesmo. É a característica, é o que eu penso. Porque daqui a pouco o que acontece? Se eu levar a ferro e fogo esse primeiro diagnóstico, não procurar outra opinião, eu vou estar rotulando um adolescente com... Não uma vamos dizer perspectiva problema, de vida. mas assim, a gente sabe que a É um juventude problema. é toda muito estigmatizada, é toda muito... faz bullying disso, daquilo. Então, daqui a pouco, desnecessariamente, eu estou agregando a ele uma coisa que ele não tem. E muitas Então, vezes sim. medicando, viu, já tem muitas mães medicando, muitas famílias. Isso. Crianças que... Né, então, você está desvirtuando, muitas vezes, a condição de crescimento dessa criança dentro de uma dita normalidade, porque já não sabe o que é normal também, né? Mas, enfim, dentro de uma perspectiva de uma vida saudável, de uma vida que nós temos problemas, nós choramos, nós rimos, nós precisamos resolver problemas. Isso é normal. Sim. Mas muitas pessoas hoje, qualquer problema já é uma doença. Já é alguma coisa. Já não é um só transtorno, problema. é uma síndrome. Né? Se chora demais, é uma síndrome. Chorar faz parte da nossa vida. Né? Então, tem coisas que nós, às vezes, eu sempre digo, precisa parar, raciocinar, né? E ter o conhecimento. E a mídia hoje é importante nisso, mas assim a questão aí dos celulares, enfim, as tecnologias são importantes para trazer o conhecimento, são muito importantes, mas trazem muitas coisas desnecessárias. Assim como muitas o papel coisas aceita inventadas, tudo, o celular inventadas, né? Que são coisas e muitas pessoas, por não ter esse conhecimento de fazer essa classificação, ou ver o que é o certo e o errado, e procurar ajuda, se está em dúvida, acaba fazendo coisas erradas. Então, assim, outro dia me disseram, se você sabe que tem uma pesquisa que 40% da humanidade vai ser autista. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus. Né? Aí eu quero saber o que os outros 60 vão fazer para conseguir educar esses 40. Só vai sobrar 50%, vamos dizer, metade. Não vai ter profissional para cuidar de toda essa gente. Não vai existir isso. Então, são aberrações que se criam, que se falam, que as pessoas acabam acreditando, entendendo que aquilo realmente vai acontecer. E daí já a mãe ouve tudo aquilo, já olha para a criança fazendo uma travessura aí, já diz, não, meu filho também é autista.
E não é assim, as coisas Não não partem deste princípio, né? Então, eu me preocupo muito em transtornos. E isso o professor lida em sala de aula, que nem você falou. E o professor tem que lidar com a mãe, com o problema da mãe e do pai. Hoje, já o profissional da educação se envolve com tudo. Sim. Ele não se envolve só com a criança aprender. Aí o pai e a mãe lá se separam, aí nós temos um problema. Então, a criança vai ter um problema. Aí nós vamos ter que entrar para ajudar essa criança. E, por fim, a gente acaba ajudando o pai e a mãe. Porque vai ter que envolver o pai e a mãe nessa ajuda da criança. Sim. Então, isso está desgastando o nosso professor, sim. Porque, por exemplo, tu fez história, geografia, eu fiz matemática, biologia. A conhecimento mais profundo são nessas áreas. Sim. Né? Nós não temos conhecimento de psicologia, temos o básico, ou de assistente social, né? Temos, e muita coisa que a gente aprendeu na vida, então. Sim. Mas, assim, o conhecimento científico, a gente não tem, não é profundo. Então, e isso está exigindo o professor em sala de aula. E para ele está difícil, realmente está muito difícil. E isso acaba deixando ele doente. Ele fica ansioso, realmente, ele fica angustiado, porque ele percebe que aquela criança está com vários problemas, vamos dizer assim, ele precisa ensinar essa criança ao 2 mais 2, mas ela não avança, porque ela está triste, porque o pai e a mãe dela, seguindo o exemplo, né? O pai e a mãe se separou, ou ela está só morando com o pai, está só morando com a mãe. Então, isso acaba, claro, caindo tudo isso. E aí a criança não avança no 2 mais 2. E o professor vai começando a se angustiar, e ele acaba se envolvendo nos problemas. E daí não é uma criança dentro da sala de aula. São 25, são 32 crianças. E hoje todos sempre nós vamos ter problemas, não vamos sair disso, né, Ana? Isso faz parte da nossa vida, desde que nós nascemos, eu digo, né? Faz parte da nossa vida problema. E nós temos que procurar fazer o melhor. Outra realidade que eu percebo também é, muitas vezes, assim, a mãe da criança é adolescente. Uhum. Então, o que acontece? Ela largou o ensino médio por conta da gravidez. Nós vamos absorver essa criança lá no CEIM e depois na educação infantil. E, muitas vezes, essa mãe não consegue ajudar também nas tarefas, porque ela não terminou os estudos por N motivos, né, além da gravidez. Uhum. Mas aí a professora, muitas vezes, que está lá na sala de aula, ela tem que ser a educadora do filho e também ser um pouco mais a mãe também. Da mãe. A mãe da mãe. Mãe da mãe. Então, e mãe da criança também. Exige muito. Eu acho que isso reflete muito mais nas professoras de educação infantil. E tudo isso é a lacuna, pela minha experiência, que eu estou há mais de 35 anos na educação, é a lacuna que foi criada 2 décadas atrás, que se banalizou um pouquinho a educação, eu digo assim, que se criou várias teorias, né? E tinha as raízes não foi uma raiz profunda, foram várias raízes superficiais, vamos dizer assim, e criou muitas dúvidas nos professores. A academia é um sério problema ainda, eu acho, que ela está muito longe da realidade com as suas teorias, muito longe da realidade hoje numa sala de aula, em qualquer nível, né? E aí está a consequência hoje. Hoje nós estamos colhendo os frutos de 20 anos atrás, tenha certeza disso. Não, essas gerações que estão aí, que são os pais das nossas crianças, os pais das nossas crianças, que está com todos esses problemas, são a geração que foi educada, enfim, lá há 20 anos atrás, e que teve muita falha, que teve muito erro, e que agora a gente está colhendo isso. Então, além do que nós temos que consertar isso, por isso que a educação está tão desafiadora, nós temos que consertar essa lacuna, vamos dizer assim, de 2 décadas, que não é pouco, e nós temos que educar essa criança do século XXI, que é totalmente diferente da criança de 5 anos atrás. É uma criança que já não brinca, que já não tem apego a certas coisas. Né? Isso também está trazendo, na área da educação, desafios assim grandiosos e que não tem fórmula pronta. Não tem teoria, não tem fórmula pronta, não tem experiências.
E aí você observa que muita coisa na educação está se voltando há 4 décadas atrás, há 40 anos atrás, para tentar fazer aquele resgate desses 20 anos. Por isso que a gente falou no tradicional no início. Sim. Você observa que esse tradicional está retomando. Por quê? Porque o que aconteceu há 20 anos atrás foi a grande falha. E é necessário voltar. Como daqui para frente não tem fórmula, nós vamos ter que retomar algumas coisas, né? Então, coisa do certo e que funcionava, vamos voltar para aquilo. E esse paradigma, essa situação para ser quebrada, vai demorar muito tempo. Quero te dizer que não vai ser do dia para a noite. Porque a gente tem que desconstruir uma ideia criada ali que não... A gente sabe que não é a realidade. Não levou a nada. Distante. Infelizmente, não levou à evolução. E para desconstruir isso não é fácil. É um trabalho bem difícil mesmo. E o professor que se vira nos 30 em sala de aula. Queridos, E é cansativo. Tanto que nós estamos criando agora na rede municipal também, na outra vez que foi gestão, sempre na outra vez, né? Por isso que eu digo, entra política, né? Ideias, brios, é diferente. Tu tá sempre envolvido, você não deixa mais se envolver. Isso. E aí nós tínhamos criado já a Casa do Professor, que era justamente para dar esse amparo para o professor. Até com aula de yoga, com massagem, essas coisas que parecem tão simples, né? Tão pequenas, mas que fazia muita diferença na vida do professor. E um dos pedidos dos nossos profissionais de educação foi que a gente retomasse, né, essa Casa do Professor. Então, nós vamos, a partir do ano que vem, se tudo der certo, nós vamos retomar então, a Casa do Professor, mais ampla. Já né? tem um local, né? Já tem o local, né? Nós estamos pensando lá no Parque Eldorado, lá onde tem um parque. Por que parque? Por que no parque? Porque é justamente aquilo, vai ter área verde, abranger mais vai coisa. ter a natureza, você abrange, né, mais... eu digo, mais ferramentas para fazer um bom trabalho, né? Que é justamente espaço físico. Outro dia eu estava até fazendo umas leituras e um autor foi bem claro. Ele disse o terceiro conhecimento que se deve dar, hoje a terceira ferramenta mais importante para se dar educação para uma criança é o espaço físico. Não é só mais o beabá, não é só mais alimentação, né? Não é só mais o professor. Né? Então, ele já está em terceiro lugar, é o espaço físico. É justamente onde a pessoa convive. Né? Então, nós vamos fazer lá um espaço para o profissional da educação com profissionais daí para fazer. Então, desde uma caminhada guiada, uma caminhada, né, conduzida por um profissional dentro do parque, enfim, isso tudo nós tínhamos, né, terapeutas que ajudavam bastante. E por pouco que o professor ia, eles tiveram muitas vantagens. Tanto que hoje eles... Meu Deus, todo mundo me pede. Dona Assi, quando é que vai voltar a casa do professor? Completamente positivo. Porque assim, você ter esse olhar para o profissional da educação com carinho, mas com profissionalismo, é lógico. Né? E também, nesse espaço, tem um centro de formação para os professores. Porque hoje o professor sai da academia... sem conhecer a realidade da escola mesmo, do dia a dia, né, pegar na enxada, como se fala. Sim. E a gente precisa dar esse aporte. Nós temos, senão o ensino não avança lá em sala de aula. Por isso, nossos índices também estão tão baixos e tão, né, tristes, muitas vezes, apesar também de você questionar índice, é algo que se questiona muito, né? Sim. De avaliação. Mas, enfim, mais ou menos, né, é nessa linha. E, falando em cultura, daí, vamos agregar cultura lá no Eldorado, né? De criar lá um espaço, tipo uma casa de escritor, porque nós temos muitas crianças, eu recebo muito na Secretaria de Educação, que as crianças escrevem poesias, poemas, ou até pequenos livros, mas escrevem, né? Algum artigo de algum professor, algum livro de algum professor. Então, a importância de nós ter um espaço para que ele se sinta bem e busque o conhecimento nesse espaço para se aprimorar e também para divulgar, para incentivar o professor, incentivar o aluno, levar as crianças lá, dar oportunidade aos escritores de Chapecó, lá naquele espaço, conversar, contar né, as suas produções, mostrar as suas produções, enfim. Porque ir para a escola, muitas vezes, o tempo que o aluno está na sala de aula é muito pequeno.
né? E hoje em dia são várias disciplinas, então a gente percebe que tira a rotina da criança da escola, acaba atrapalhando. Sim. Agora, você levando a criança num espaço específico e lá tendo todo o tempo do mundo, com calma, para justamente o escritor, né, enfim, poder fazer esse trabalho, eu acho que fica muito mais confortável, muito mais dinâmico. E, com certeza, com muitas lembranças, assim como nós que estudávamos, pulávamos o muro do Bom Pastor, né? Eu acho que fica a lembrança também do aluno, ó, estive lá, né, com o tempo, as crianças poderem tirar suas dúvidas, a curiosidade, Não, isso é uma enfim. experiência toda, né? Ele vai sair da escola para um passeio que eles já gostam. Já gostam, amam, né? isso, né? E aí vão lá adquirir uma coisa. Às vezes o professor já trabalhou aquilo em sala de aula. Então ele vai lá. Trabalhou o texto, trabalhou, vai adquirir né? essa cultura, vai poder visitar o parque, visitar todo esse ambiente que também, às vezes, para alguns, ele não tem esse acesso. Não tem. Né? Mora em prédio, mora num local assim que não tem tanta arborização. Então, ele vai agregar tudo isso à cultura e vai conhecer também das produções locais. Por exemplo, a história da Ache, né? A Ache tem praticamente 40 anos de história na cidade. Então, poder conhecer os nomes que eles ouviram falar, que estão ali. Às vezes, hoje a gente já tem a Rua Silvério Ribeiro da Costa. De repente, alguém... esse nome aqui desse autor é perto da minha casa. Então, eles vão começar a fazer essas associações e, dependendo da faixa etária, então, para eles é excepcional. Não, mas eu conheço esse, eu conheço aquele, já vi... Então, isso vai ser uma experiência que vai ser realmente... Vai agregar muitas coisas. Vai ser muito boa. E para nós, autores, né? Eu sempre digo que eu não gosto de me rotular como escritora, mas... Infelizmente, a gente também escreve, felizmente, então estamos aí. Esse ano já lancei 4 livros, e quem sabe até o final do ano lanço mais 1, 2, vamos ver. A vida a gente... Se me perguntasse ano passado se ia lançar um livro, eu ia dizer que não. E esse ano já lancei 4. São então, momentos... assim, eu não sei. Vai indo. O que vier acontecendo, eu sempre digo assim, não é que eu sou imediatista, mas... Acho que eu falei para alguém aí outro dia. Mas eu vi tanta coisa dos lugares que eu passei e tanta gente em situações tão difíceis que, quando as oportunidades se apresentam para mim, eu tento tirar o máximo delas. Então, se é possível, se me perguntassem, no começo do ano, tu vai fazer o quê? Eu disse, olha, eu tinha 3 metas até os 6 primeiros meses do ano. Dessas 3, 2 deu certo, a outra tá indo. Mas a minha meta já era para esse segundo semestre nem estar mais no Brasil, era para sair. Mas, de repente, tu foi se envolvendo com outras coisas, eu digo, não, vamos ficar mais um pouco? Mais um pouquinho. Daqui a pouco eu estou com 4 eventos até o final do ano, voltados para... Vai ficar até o final do ano, então. E chega o final do ano, a gente vai pensar, de repente... Vai ficando, né? Vamos ficando. Questão do podcast. Eu não queria fazer podcast. Me convidaram ano passado e tudo mais, e eu brincava. Eu disse, olha, só se for com saco de papel na cabeça, porque eu não gosto de aparecer. Eu já apareço sem querer. Se vão customizar um saco de papel, daí eu vou lá. Aí começou os amigos, não, mas você tem talento e tal. Eu disse, eu não tenho intimidade nenhuma com nada de mídia. Eu só sei conversar com pessoas. É que tu tem conhecimento, né? Isso é muito importante. Isso que tu faz, sempre, claro, a gente às vezes se retrai um pouquinho, né? A gente acha que não dos outros, né? Mas fazer eu digo, dividir esse conhecimento, dividir essa vivência que tu tens, né? Como escritor e na vida, enfim, tudo isso. Porque eu digo, tu só se torna um escritor porque ou tu tem um sentimento diferenciado muito forte, ou tu tem uma vivência de vida também muito forte, né? Enfim, essas histórias sempre se cruzam, né? Se refletem. Se refletem. Então, eu acho que isso é importante para o crescimento de todos nós, sabe? Eu gosto de me envolver. Por exemplo, esse ano, acho que é o único ano que eu não estava na presidência de nenhuma entidade, agora estou. E mais uma vice-presidência e mais uma diretoria. Mas, assim, eu estou sempre envolvida, eu gosto de me envolver. E é uma coisa que eu cobrava, porque, como eu sempre fui, APP, conselho de escola, e eu cobrava, na última vez que eu estava presidente de conselho, porque a senhora sabe melhor que eu, em números, quanto é o público, hoje, dos CEINs, representado pelos imigrantes. Bastante. E eu cobrava muito de que, assim, não é só
nós que temos que estar na diretoria. Tem que trazer o pessoal do Haiti, tem que trazer o pessoal da Venezuela para compor as chapas, porque eles são o grande público dos CEINs, principalmente em determinadas regiões. Principalmente, é isso aí. Então, assim, eu posso brigar pelos meus direitos se eu entendo como funciona. Eu não posso ir lá e reclamar que a diretoria não está fazendo isso, ou que a secretaria não está fazendo aquilo, se eu não sei como funciona. E não participa também, né? E eu sempre fui de encher o saco nesse quesito. Tem que trazer. Tem alguns que não falam direito a língua, mas tem outros que falam muito bem. Temos que botar na consciência deles que eles têm que se integrar na comunidade. Isso faz o que é o ônus e o bônus. Com certeza. Você está colhendo ali os frutos dos benefícios de ter o seu filho numa escola, num CEIN, mas se envolva também com o que acontece e como isso acontece. Colabora, né? Colabora para essa vivência. E isso é difícil, realmente, que tu colocas, né? Com os estrangeiros, nós temos muito. Hoje, nós já passamos de 5 mil crianças estrangeiras na rede. Então, no total de 28 mil. Já é um percentual bem grande. E assim, não são várias nacionalidades. Várias nacionalidades. E não só nacionalidades, como também muitos migrantes. Sim. Muitos estados. Maranhão, muita gente de outros estados, muitos estados, né? Diferentes também, que também têm culturas diferentes. Sim. Que têm ações diferentes. Então, para nós também tem que se envolver com tudo isso também. Tá? Aí também nós temos um departamento já cuidando disso também, porque aí vem a questão da língua, vem a questão cultural, vem a questão, né, documental, muitas vezes sem documentos também. Então, sim, já vi casos. Toda essa situação. Agora que houve no Rio Grande do Sul, a gente teve muita migração das famílias para Chapecó, e sem documentação, porque, infelizmente, foi questão de uma tragédia. Mas, assim, muitos também que vêm do Nordeste, muitas vezes, lá eles não tinham documento, né? Nunca tiveram. Então, aqui, né? Sim. Então, tudo isso, para nós, é trabalhoso. Porque é grandioso. Então, não se faz mais da educação só ensinar mais um. Não existe mais isso. Não, porque a gente são duas perspectivas. Eu vou me botar no bolo, é nós entendermos as diferenças deles e eles entender como é o estilo de vida aqui do Sul, que é bem contrastante com quem mora no Nordeste e quem mora em outros países. Começa pelo clima já, né? Já começa aí, né? Então, assim, até a preocupação... Meus filhos estudam no Antônio Morandini, eu vejo assim, as campanhas de arrecadação de agasalhos, porque chega no inverno, forte do nosso inverno aqui, eles não estão adaptados. Então, a gente não ensina só 1+1, a gente ensina tudo, olha, o clima até daqui vestir assim, uma jaqueta. Né? Então, o olhar da educação ele é muito amplo. Muito amplo. Então, você não fala de cultura, você não fala de saúde sem falar de educação. Não. Elas andam de mãos dadas. Todas andam de mãos dadas. E aí, eu sempre pego no pé de que tem que ter social, mais. Tá? Social tem que andar junto com a educação. Sim, com certeza, porque tem que temos ter que agregar mais família. essa. Isso aí, temos que agregar mais essa. Mais essa. Porque a gente tem que conscientizar essas pessoas de que não é só vir para cá e trabalhar num lugar e tal, mas você tem que se integrar com a comunidade, porque também você tem que somar. E eu sempre fui dessa. Onde eu estou, eu quero somar. A partir do momento que eu não posso somar, então eu me retiro, porque eu não posso mais somar com aquilo. Porque a gente não vem para esse mundo para nada. A gente vem para somar para a sociedade que a gente faz parte. Então, por isso eu estou sempre na APP, eu estou sempre no conselho, eu estou sempre nisso, sempre em reunião de pais, eu estou sempre por ali. Porque aí eu descobri um talento que eu não sabia que tinha, mas com o passar do tempo descobri que o meu talento também é falar pelos que não conseguem falar. Às vezes, tu está ali numa reunião de pais e tem aqueles que estão ali, eles têm vergonha de erguer a mão. Não, olha... Sim, então, às vezes, a tua função é ser um porta-voz. E, nesse caso dos imigrantes e dos migrantes, eu sempre bato nessa tecla. Vocês têm que se integrar, vocês têm que participar, vocês têm que... E falava para as diretoras dos CEINs e da escola também. Olha, vocês têm que... Vocês que estão no dia a dia ali recebendo as crianças, vocês sabem os pais, mais ou menos, que falam bem, que têm disponibilidade.
vamos arrebanhando esse pessoal e trazendo para dentro da escola para que eles participem das ações da escola, para se integrar na comunidade escolar de uma maneira mais completa. Não só vir trazer a criança, vir e dar uma contribuição, mas também uma contribuição mais presencial. Porque aí mais você próxima, consegue né? também, até a questão de identificar algum problema futuro que a criança tem. Não, mas eu acho que é porque o pai, tal coisa. Porque as profissionais da secretaria, as gestoras dos CEINs e das escolas, elas vão conhecendo a comunidade escolar Sim. e vão tendo esse olhar. Então, eu sempre digo, alguns profissionais a gente tem que capacitar eles mesmo, porque são eles que têm esse olhar, assim, esse filtro. Não, tem alguma coisa errada. Não, fulaninho vinha todo dia feliz para a escola e, de repente, o que aconteceu? Chamar para conversar, o que está acontecendo, Então, esse olhar maternal que as professoras têm, que as gestoras têm, é uma coisa que muita gente não sabe ou não percebe, passa desapercebido. A maioria dos pais, nem vê. os pais, sabe? Porque eu sempre digo, a vida é tão atribulada, o pai chega em casa à tarde, né, não dá muita atenção, ou o pai vai no celular, que, meu Deus, isso também está sendo um grande problema. As crianças se queixam muito, elas contam, né? Criança não mente, como diz o ditado. Então, elas contam muito que a mãe estava no celular, o pai estava no celular, não me ajudou, eu pedi, não, sabe? Então, sabe? Nós estamos passando por um momento de transformação assim bem complexo. E o que a gente quer é que não vamos procurar para o lado do bem, não o lado errado, né? Então, às vezes, nem os pais percebem de ações das crianças. Não, e aí é claro, a gente tem que contar justamente com essa parceria com a escola, porque aí a gente tem confiança em deixar a criança também. É o bem maior, né? Então, a gente tem confiança que está sendo bem cuidado. Mas também esse bem cuidado é assim, ter noção de que os nossos filhos estão seguros na escola, mas não vamos terceirizar também. Não é responsabilidade só da escola. A escola ensina, quem educa é os pais. E aí a gente volta naquela questão de que muitas vezes a professora está tendo que ensinar e terminar de educar tanto os filhos quanto as mães. Me passe os números para me atualizar, porque assim, eu fiquei 20 anos fora da cidade. Para quem não me conhece direito, eu vim para cá com 3 anos, então eu sempre digo, eu sou mais chapecoense que muito chapecoense. Me criei por aqui. Acabei de escrever uma matéria para o jornal aqui, com lembranças, com memórias minhas aqui da cidade de Chapecó. Eu disse, muita gente não tem. Não lembra. Eu lembro do macaco prego na árvore, lá no posto Pequeno Lavador. Tem gente que não sabe nem que existia o posto Pequeno Lavador, quanto mais o macaco prego que tinha na árvore. Isso. Mas eu lembro. Então, assim, a gente perdeu a conta, deu um boom de desenvolvimento, que um dia desses me perguntaram quantas escolas tem na cidade. Eu disse, olha, eu não sei, eu vou ter que perguntar para alguém, porque assim, eu não faço ideia do quantos, porque até bairros eu perdi a conta de quantos bairros a cidade tem hoje em dia. Quantas escolas nós temos hoje na rede municipal? Na rede municipal, nós estamos com 94. E que as que vão inaugurar já próximas, que estão todas em fase de construção, de finalização de projetos, nós vamos chegar a 100. É bastante, né? A maior parte das construções estão em andamento. Para onde? Que região? Para a região da EFAP, uma grande parte, e os maiores, porque é a região que a gente tem maior necessidade, né? Sim. Aqui no centro nós temos também, né? Nós temos um Desbravador, que é um bairro que também cresceu muito, que também é uma grande construção. O Trevo vai ser contemplado, o Santos Dumont aqui na região do aeroporto, porque pega a região de Santo Antônio, essa região, né? Sim, lá. Para cá, que o nosso maior problema está sendo espaços físicos para construção. Né? Porque você precisa de uma quadra para construir uma escola. Sim. Porque você precisa de ginásio de esporte, você precisa de área externa, que nós acabamos de falar, né? De qualidade de vida. Então, você precisa de uma área externa, você precisa de verde. Então, isso requer espaços físicos muito grandes, que, infelizmente, perto do centro não tem mais. Né? Então, nós estamos partindo para os bairros, fica um pouquinho mais distante, mas é o que está acontecendo. Mas então, tem muita obra. Né? Hoje, quando eu assumi, nós tínhamos 24 mil, não tinha 25 mil alunos.
E, olha, sem construir nada, nós chegamos a quase 29 mil alunos, com adaptações de espaço, a gente foi adaptando. Tivemos que tirar algumas bibliotecas, tivemos que tirar, né, alguns espaços que era, por exemplo, de tecnológico, que tinha antigamente os centros de informática, que obsoletos, ninguém utilizava. Então, a gente acabou tirando esse, onde foi obsoleto, não tinha necessidade, não era utilizado, e transformamos em sala de aula. Então, nós agregamos 3 mil, quase 4 mil crianças a mais que estavam fora da escola, né, sem construção, porque 3 anos é muito pouco prazo para uma construção pública, principalmente uma escola, porque é ampla, é grande, né? E não é, eu digo, não é nada de que uma obrinha de 100 metros quadrados ou 500 metros quadrados. São obras de, né, de mais de 10 mil metros quadrados. Então, requer um tempo muito grande e, burocraticamente falando, também é uma tristeza, que não, nem vamos entrar nesse... Porque eu já fico nervosa, porque é o que mais me incomoda. E então, nós vamos inaugurar muitas, a gente está tentando sanar as filas. Só que é algo assim, vamos sanar. Eu sempre digo, quem promete isso não está fora da realidade. Nunca nós vamos sanar. Problemas sempre nós vamos ter, necessidades nós sempre vamos ter. O poder público, ele é muito e grandiosamente importante para a nossa vida, mas ele é moroso, ele é burocrático. Ele é lento, a verdade é essa, para as necessidades que nós temos. Então, ninguém vai terminar com os problemas, ninguém vai asfaltar a cidade inteira, né, interior e tudo, ninguém vai construir escola para todas as crianças, mas a gente está procurando atender o máximo possível. E é o que a gente acredita, né, com esses grandes centros de educação infantis e escolas, atender, então, realmente é uma demanda que nós temos. Na verdade, a demanda que nós temos registro na Secretaria Municipal de Educação hoje é em torno de 1.000 crianças por aí com precisão de educação infantil. Não são crianças que seria de 0 a 3, que é a grande necessidade das mamães, né? Sim. Não de crianças obrigatoriamente que devem estar na escola, que é a partir de 4 anos. Então, quando a gente sabe que uma criança, né, de 4 anos para cima está fora da escola, nós corremos atrás, o Conselho Tutelar nos ajuda, os NAMES lá, né, as psicólogas, enfim, todo mundo se movimenta porque essa criança não pode estar fora da escola. Né, busca ativa, isso é constante. Então, então o que está fora é essa faixa etária realmente do 0 ao 3, que nos preocupa. E na região de EFAP, o ensino fundamental 2, porque lá só tem escolas municipais. Nós temos um grande problema na região da EFAP. Nós temos um grande problema com o Estado, né, que eu resmungo um pouco com o Estado. Mas o Estado, se você observar, as escolas do Estado estão todas aqui no centro. É nucleado aqui. Né? O Estado não constrói uma escola em Chapecó, acho que já faz mais de 10, 15 anos, mais. Né? E a cidade aumentou tudo isso. Olha só. Né? Não é pouca coisa, né? A região de EFAP, hoje uma região que se estima 90 mil habitantes, é uma cidade muito maior que Xanxerê. Acho que tem que juntar Xanxerê e Xaxim para dar 90 mil, né, habitantes. Quantas escolas tem naqueles municípios do estado? Entende? Então, assim, a gente percebe que está faltando um pouquinho de esforço também, né, de alguns governantes na área da educação na região da EFAP. Eu acho que não pode ficar tudo a cargo e responsabilidade do município. E há uma conversa, vamos dizer assim, entre o prefeito João Rodrigues com a administração estadual? Sim, já foram feitas várias conversas. Teve um momento que eu mesmo fui atrás da universidade para ceder espaço, porque a nossa UNO é bem parceira, né, do município e da nossa comunidade. Eu fui procurar espaço físico, que é ocioso durante o dia na universidade, né? Para compensar durante, então, o dia atendendo as crianças. Mas teria que atender as crianças do ensino médio, porque são crianças maiores, lá tem problema de espaço, não é cercado. Crianças que têm mais responsabilidade, né? E que não exige tanta segurança quanto os pequenos, né? Mas o Estado não quis, não aceitou. A universidade cederia espaço prontamente, né, de braços abertos, fazia parceria, mas o Estado não aceitou, porque se o Estado fizesse isso, sobraria toda uma escola, que é o Tancredo Neves, que é todo o ensino médio lá na EFAP, é uma escola grande, ele abriria todo o ensino fundamental.
Olha só. E olha quanta criança, né, a gente desafogaria. E a criança do ensino médio, ou jovem do ensino médio, já estaria dentro da universidade, já estaria vendo, se ambientando, pensando diferente. Mas são cabeças e sentenças, né, como se diz. Mas a minha parte eu fiz toda essa dinâmica, toda essa conversa. Sentei várias vezes com, né, a universidade, com o reitor, enfim, todo mundo, porque a gente se conhece e temos os mesmos objetivos, que é ajudar a comunidade. Mas, infelizmente, o Estado não contribuiu. Bom, então nós estamos construindo, né, lá e agora estamos previsando de ter que construir uma escola, né, lá no New Vilas, né, que construímos, mas o New Vilas 1, né, eu estou perdida. No Vilas 1 nós vamos construir uma grande escola também para poder atender, então, o ensino fundamental. O Estado não contribui, mas nós vamos ter que dar um jeito. Então, tem várias coisas. Qual é a maior escola do município que nós temos? Hoje, que eu tenho é o Jardim do Lago, são mais de 1.300 crianças que estudam no Jardim do Lago. Nós temos o Centro de Educação Infantil aqui em Aquarela, que tem 900 crianças, 800, e lá vai pedrada. São todas escolas bem grandes. E também temos escolas pequenas no interior, que ainda existe muita escola na zona rural, que tem 20 e poucos alunos, que a gente gostaria de trazer para uma escola maior, com condições maiores, e que as comunidades ainda relutam nessa questão, né, de transporte, né, que gostam desse, porque a escola se torna uma referência para a comunidade, né? Sim, com certeza. E só que para a criança, né, a gente gostaria que ela participasse de condições melhores, né, numa escola maior. Então, para nós não é difícil a gente trazer essa criança de casa até a escola e levá-la de volta. Mas ainda nós temos essas questões culturais aí, né, que precisam ser. Aos poucos a gente vai construindo juntos. E a meta da senhora agora nessa nova jornada que começa ano que vem? Tem algo que eu quero realizar nessa próxima administração, se eu conseguir, não sei para onde eu vou, porque eu vejo assim, o cenário político tá favorável, assim, para mim. Eu falava outro dia que se o Chapecoense souber votar esse ano, a gente ano que vem vai ter um executivo e um legislativo assim para tocar essa cidade. Muito bom, muito bom. Maravilhosa. Para não parar, não podemos parar, né? Pelo amor de Deus, não né? Não dá, porque a cidade não está sempre, né? Então não tem como parar. É como você colocou antes, né? Tu estavas programada para sair, né, de Chapecó e acabou ficando. Por quê? Porque a cidade está atraindo também muitas coisas positivas, muitas coisas boas. O povo chapecoense é muito bom. Então nós não podemos errar agora no voto, né? Porque não adianta, a eleição que decide, né? E os nossos governantes, então, o que a gente quer continuar, com certeza. Tem algumas coisas assim que é sonho, né, de qualquer pessoa, principalmente de qualquer professora, né? É realmente estar atendendo as crianças, então, que estão fora, porque eu acho que hoje é muito importante para a mãe que trabalha. Hoje nós já temos outras referências dentro de casa, que não é mais a avó, a tia que cuidava das crianças, né? E ajudar, então, nessa questão. A casa do professor, para mim, é o contraturno escolar através, então, dos centros multiuso que estamos construindo, que é dar oportunidade para as crianças para terem atividades culturais, esportivas e assim por diante. Né? A Chapecó Criança, que também foi um grande... Nós ganhamos muitos prêmios antigamente, né, nessa questão da cidadania, que é uma cidade em escala menor, onde a criança vivencia todos os momentos de uma sociedade, e para ela realmente nós fazer a educação complementar aí, né, do conhecimento. E então a Chapecó Criança também está quase no final, que também era um grande sonho meu, a questão de valorização dos professores. Mas ainda eu quero fazer uma tenda do conhecimento, ainda sonho com isso, porque eu acho que nós precisamos ter um espaço, né, para as pessoas irem se propondo voluntariamente a passar conhecimento para quem realmente gostaria de ouvir. Então, acho que em várias áreas, não só a educação, todas as áreas. Vamos chegar lá, então. Que bom. Vamos torcer por isso, então, porque eu acredito que se a gente for na linha que a gente está esse ano, esse mandato,
o ano que vem a gente só tem a seguir e mais, porque a cidade crescendo do jeito que está, agregando pessoas do jeito que está, culturalmente também, né, a gente é a referência do Oeste. Então a gente é exemplo para os outros, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre um passo à frente. Isso aí. E há muitos anos atrás, quando se construiu, por exemplo, rodoviária, outras coisas, nossa, mas que bizarro, isso aí é muito grande. E hoje em dia a gente sabe que já nem comporta Não mais. comporta Então mais. a gente tem que pensar à frente. Sim, E olha que os que passaram por nós, né, os nossos anteriores aí, né, realmente tinham uma visão futurista, né? Sim. E olha só, e mesmo assim a gente ainda, Já né? não dá mais conta. Já A não gente tem que se dá mais pensar conta. realmente grande e tem que ter o aporte executivo e legislativo que pense grande junto, para que aí a Chapecó vai cada vez E junto mais com a pra comunidade, frente, né? junto Acho com que a isso é comunidade. importante. Todos nós E aí é precisamos. que eu volto naquela tecla da integração. Vamos integrar as pessoas, vamos parar de olhar só para o próprio umbigo e pensar na comunidade, pensar na cidade, e aí a gente vai fazer as coisas acontecerem. Isso mesmo. Eu, do que eu puder, vou tentar somar ainda mais enquanto eu estou aqui. E eu também, por enquanto estamos aqui. Vamos fazer a coisa acontecer. Vamos fazer a nossa Professora, parte. Obrigada por ter vindo. Imagina, mais uma vez. Foi um prazer. Papo bom. E o espaço está aí. Se a gente continuar nessa pegada do podcast, aí a gente vai fazer as noites das mulheres. Então, para ser um papo mais descontraído. As mulheres estão ganhando força. A gente quer um papo descontraído para falar sobre assuntos aleatórios. Tá no convite também para vir muito participar. Obrigada. A gente só Ficarei vai feliz. pensar numa outra dinâmica aqui para poder comer, beber, jogar conversa fora, música. A gente vai pensar umas coisas especiais ainda lá na frente. Que bom. Mas está no convite. Fico feliz, né, com certeza. E também, né, quando houver necessidade, ou que eu puder contribuir, também estou à disposição. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você. Imagina, Então, beijo. esse foi o Fala Farid dessa semana. Até semana que vem, com mais uma pessoa interessante aqui para trocar ideia. Até mais. Ok.